Então, peço que os irmãos abram a escritura em Romanos, capítulo 7, versículo 14 em diante, até o final do capítulo, e depois vamos iniciar também a leitura no capítulo 8 até o versículo 4. Diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Até aqui. Podem se assentar, todos. Então nós já vimos aqui no início do capítulo 7, né, especialmente dos versículos 7 em diante, que um dos objetivos da lei é nos dar conhecimento do pecado, é nos conduzir ao pleno conhecimento do pecado. E quando alguém que está ainda em seu estado natural, né, e que no final das contas não tem esse conhecimento abundante, tem ali, conhece algumas coisas, né, porque todos têm uma consciência, mas quando a palavra de Deus, né, quando a lei de Deus começa a chegar e mostrar, sabe, tantas coisas, né, que o homem em sua ignorância não sabiam que eram erradas, o homem começa a ter então cada vez mais conhecimento do pecado por meio da lei de Deus. O que esse conhecimento leva? Leva a pessoa à convicção de pecados, ou seja, a se reconhecer um pecador. Então alguém que vai se converter, a não ser que essa pessoa esteja com a mente bem cauterizada e esteja em todo o tempo resistindo ao Espírito Santo. Aí essa obra do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, muitos resistem de tal forma que não são convencidos e permanecem completamente endurecidos e rejeitam todo o conhecimento e querem, porque são tão apegados ao pecado, amam tanto o pecado e têm tanto desprezo e ódio pela lei de Deus que eles não querem saber e resistem então à atuação do Espírito Santo e nunca chegam de fato a uma convicção de pecados. Mas nós vimos aqui então, né, no culto domingo passado, essa descrição aqui, né, na vida de Paulo, né, do momento onde ele começa, sabe, a entender com mais profundidade
e amplitude a lei de Deus. E ele vai sendo então conduzido a essa convicção de pecados. Se percebendo um pecador, se percebendo um morto em delitos e pecados, que era o estado no qual ele estava antes da conversão. E aí então justamente nessa sequência, aí chega aqui, agora versículo 14 a 25, o que acontece? Essa passagem aqui existem algumas diferenças de opinião, de entendimento, né, de como muitos teólogos interpretam ela. E muitos interpretam essa passagem aqui do versículo 14 ao 25 na mesma linha de como foi interpretada, né, do versículo 7 ao 13, né, como se estivesse se referindo ao estado de Paulo antes da sua conversão. Então muitos entendem dessa forma, né? Chega a ter outros que interpretam todo esse capítulo aqui, né, de maneira até bem diversa. Tem gente que aplica isso lá a Adão, né, lá no Éden, também depois da queda, né? Lógico que vai ter alguns princípios aqui que vão se encaixar, porque o pecado, né, a lei de Deus, são princípios, né, que já vem, lógico, desde Adão, né? Então vai ter ali, a gente vai conseguir identificar ali alguns princípios, né? Por exemplo, quando o pecado, né, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, por ele me matou, ali tu tem, né, é um princípio que vem desde, lógico, lá da queda, né? Desde Adão e Eva, né? Esse princípio está, né, em vigor, né? Mas isso não significa que essa passagem aqui tudo estaria falando de Adão, não faz sentido nenhum interpretar desse jeito, tá? Tem outros que entendem que isso aqui estaria falando, né, de uma maneira, né, Paulo estaria apenas falando de maneira teórica a respeito, né, de um suposto homem imaginário. Também não faz sentido essa interpretação. Então aqui, esse texto aqui, com muita clareza, é Paulo falando de si mesmo, né? O ponto que fica nós já vimos aqui que no versículo 7 ao 13, certamente não é o período após a sua conversão. Ele está descrevendo um período onde ele estava, sim, em convicção de pecados antes da sua conversão. Mas aqui do versículo 14 ao 25, que é onde nós vamos, né, tratar com mais profundidade hoje. Aqui é o ponto. É Paulo já convertido ou ainda não convertido? E eu entendo, meus irmãos, que isso aqui fala de Paulo convertido, tá? De Paulo regenerado. E essa é a experiência, justamente a experiência do cristão que sim, se entende pecador, sabe que é pecador, por mais que justificado, mas o que acontece? E aqui eu quero tratar um ponto, porque nós vimos lá no capítulo 6 de Romanos, aliás, ainda no 5, na verdade, né? No 6 também, mas no 5 nós vimos ali que nós estávamos em Adão, estávamos mortos, estávamos condenados, né? Estávamos no pecado, e uma vez que nós fomos justificados pela fé em Jesus, nós fomos transportados de uma posição para outra. Estávamos em Adão, agora nós estamos em Cristo. Estávamos condenados, agora nós estamos justificados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora nós estamos vivos. Nós já recebemos a vida eterna em Cristo. Então a nossa posição ela mudou drasticamente, né, das trevas para a luz. Só que o que acontece? Por mais que nós estamos numa posição de justificados, essa justiça ela é uma justiça inerente a nós ou ela é uma justiça imputada a nós? Inerente a algo que pertence, que faz parte da nossa constituição. Ou seja, que nós não somos justos nesse sentido. Nós somos justos por uma justiça imputada a nós. A justiça com a qual nós somos justificados não é nossa. Ela passa a ser nossa como uma dádiva, como um presente, um dom dado por Deus a nós pela fé, porque a justiça ela é intrínseca, ela pertence propriamente a Cristo. O mérito dessa justiça é dele, e essa justiça então é imputada a nós, e nós então perante o trono de Deus somos considerados por ele como justos, pela nossa união com Jesus Cristo. Só que o que acontece então? No momento que nós somos então convertidos, no momento que somos regenerados, que nascemos de novo,
que somos batizados em Jesus Cristo, passamos então a estar nessa posição em Cristo, aí começa uma luta contra o pecado. Porque por mais que a nossa posição, que estávamos em Adão, nós não estamos mais nessa posição, nós estamos agora em Cristo, e nós fomos libertos da culpa que havia, porque nós herdamos de Adão tanto a natureza pecaminosa como a culpa, porque afinal, como diz lá em Romanos 5, diz assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, não foi simplesmente a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, mas também a culpa dele foi imputada a toda a humanidade, a todos os seus filhos. Por isso que todos eram filhos, por natureza, filhos da ira. Mas, como nós herdamos então essas duas coisas, tanto a culpa como a natureza, o que acontece quando nós estamos agora em Cristo? Nós continuamos com a culpa de Adão? De modo nenhum. Essa culpa nós não temos mais, não carregamos mais essa culpa. Agora nós carregamos não mais a culpa de Adão, mas carregamos a justiça de Cristo. Nós não carregamos as duas coisas. A culpa ficou lá no passado. Aquela condenação que estava sobre nós ficou lá no passado. A morte que estava sobre nós está lá no passado. Agora nós estamos em Cristo, justificados. Só que, e a natureza que nós herdamos? A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão? Essa já não existe mais, porque estamos em Cristo, agora já não temos mais a natureza pecaminosa, ou ainda temos essa natureza? Essa nós ainda temos. E o que então trata aqui em Romanos capítulo 7 e do versículo 14 em diante? É justamente dessa natureza pecaminosa que é chamada de carne. Essa natureza que, quem aqui que gostaria de continuar eternamente com essa natureza? Eu creio que se todos aqui são regenerados, vão prontamente dizer assim, jamais eu pudesse estar livre dela já, desde a minha conversão, eu estaria. Se eu pudesse já assim, já estar já com o corpo glorificado, não seria um desejo muito, que já pudesse, mas já ser imediatamente, ocorreu a conversão, nasci de novo, já ser glorificado na hora ali, já não ter mais pecado, não ter mais nada, seria algo muito bom. Aleluia. Tanto que o desejo, por que Paulo tinha aquele desejo de estar com Cristo? Lógico que naquele momento ele sabia que precisaria morrer para isso, porque se ele morresse e passasse a estar imediatamente então na presença do Senhor, o espírito dele seria imediatamente aperfeiçoado e não iria mais restar pecado algum. Por mais que ele não teria ainda um corpo glorificado, mas o seu espírito já estaria numa condição de glória. Porque afinal, Elias não morreu, veio com o seu corpo, Moisés morreu. Quando eles apareceram lá no Monte da Transfiguração, eles estavam numa condição de pecadores ainda, ou apareceram em glória? Eles apareceram em glória. Ou seja, o espírito, quando passa a estar com Deus, o espírito dos justos, ele já passa a estar com Deus em glória. Então, ou seja, e por que em glória? Porque justamente todo o pecado que ainda restava é completamente aniquilado, não resta mais nada, nós não levamos pecado nenhum para junto da presença de Deus. Então Paulo ansiava isso, como ele gostaria de não ter mais que ter uma natureza pecaminosa, tendo que carregar isso. Ele queria, se pudesse ser completamente liberto dessa natureza, ele gostaria. Justamente então esse é o anseio e esse é o gemido que está, em todo filho de Deus que nasceu de novo. É o fato de ainda, restar pecado em nós. E se isso não é algo que nos leva, que nos causa sofrimento, o fato de ainda restar pecado, de ainda termos uma natureza pecaminosa, se isso não gera sofrimento a nós, se isso não gera tristeza a nós, alguma coisa está errada aí. Então, olha só, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Em que sentido que Paulo está falando isso? Não é na sua posição de ele estar, vamos dizer assim, na posição em Adão, porque ele não está mais. Mas é o fato dessa natureza que ele herdou e que está ali, que não consegue se desprender dela. Ele não consegue se desfazer dessa natureza pecaminosa, essa natureza carnal.
Ela está presente ali e, infelizmente, nós vamos carregar essa natureza carnal até a nossa morte. Isso não significa que nós precisamos ser dominados por ela. Nós não, pelo contrário, nós nem podemos ser dominados por ela. Nós somos chamados pelo Evangelho a mortificarmos essa natureza carnal. Porque aquele velho homem que foi crucificado, que morreu, que já morreu, isso trata do quê? Da nossa posição. A nossa posição em Cristo é que o velho homem já morreu, está crucificado já. Nós já estamos crucificados com Cristo, nós já morremos e já ressuscitamos. E isso fala do quê? Da nossa posição espiritual. Mas agora, a nossa natureza, que nós ainda temos, pecaminosa, essa precisa ser dia a dia mortificada. E aí nós falamos do quê? Nós conhecemos essa doutrina como santificação. Então a santificação é justamente isso. Essa velha natureza que ainda resta em nós, que vai sendo dia após dia mortificada. Até o dia que Jesus voltar, e aí ela vai ser completamente aniquilada. E vamos então ter, não mais apenas em nosso homem interior, uma nova natureza, mas plenamente, corpo, alma e espírito serão completamente renovados. Glória a Deus. Mas vamos lá. Então, no momento, então, nós podemos dizer que em relação à nossa natureza, que recebemos de Adão, que herdamos e a qual ainda está presente em nós, nós somos carnais, vendidos sob o pecado. É nesse sentido, tá? Essa frase. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Alguém já conseguiu parar de pecar? Alguém conseguiu assim, eu não tenho mais pecado. Sabe que João ele diz assim, que se alguém diz que não peca mais, ele é mentiroso e faz de Deus mentiroso ainda. Isso é uma realidade. Por mais santo que um homem seja, por mais santificação, graus na santificação que ele já tenha ido assim, e alcançado níveis, de muita semelhança com Cristo, mas enquanto estiver aqui nessa terra, um homem ele não vai conseguir de maneira definitiva parar de pecar. Infelizmente. Isso é uma tristeza para nós, mas essa é a realidade que nós vemos desde homens como Paulo, a gente vê ali Pedro, Barnabé, a gente vê homens lá do Antigo Testamento, Davi, Salomão, Abraão, outros profetas, Isaías lá, profeta, e quando vê, tem uma visão do Senhor, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e aí, o povo no qual ele habitava era o povo de Deus, e olha a forma como, então, e por que Isaías falou isso naquela hora? Será que Isaías estava todo dia falando isso? Todo dia Isaías falava assim, que ele era um homem de impuros lábios, ou quando ele teve uma visão do Senhor, ele falou isso? O que isso mostra para nós? Que quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a sua palavra, e quanto mais nós verdadeiramente, à luz das Escrituras, conhecemos a nós mesmos, mais nós vamos saber identificar problemas em nossas vidas. Quanto mais nós irmos nos santificando e nos aproximando mais da luz de Deus, mais claro vão ficando, defeitos em nossas vidas. Aleluia. E coisas que antes nós nem percebíamos como erradas, ou muitas vezes assim, isso não é tão importante, todo mundo está fazendo. Na medida que a gente vai conhecendo mais da palavra de Deus, a gente vai vendo, como é que eu podia pensar dessa forma, que era normal uma coisa dessas, e aí a gente vai identificando coisas que antes para nós não pareciam ser pecado, ou caso a gente achasse, mas é um errinho, não tem problema e tal. Mas na medida que a gente vai crescendo em santificação, a gente vai percebendo, essas coisas, e cada vez a gente vai lamentando mais de coisas que antes nós não lamentávamos. Porque o que faço não aprovo. Ou seja, toda vez que eu faço algo contrário à lei de Deus, ao padrão de Deus, à vontade de Deus, eu não aprovo essa conduta. Se eu de fato nasci de novo, eu não aprovo
Eu não consinto com o meu próprio modo de agir. E esse é um dos sinais de que alguém nasceu de novo. Porque aquele que peca e não desaprova essa conduta, pelo contrário, quando é reprovado por alguém, ainda tenta se justificar e se defender e se convencer de que não está em pecado, de que aquilo não tem problema em fazer aquilo que ele faz, isso é um sinal de que essa pessoa não nasceu de novo. Aquele que, repreendido, rejeita a repreensão e fica tentando se justificar e fica tentando, não é, como assim? Aquele que nasceu de novo reconhece o seu pecado e não aprova, pelo contrário, reprova a si mesmo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Sabe, o homem justificado, o homem regenerado, ele, por mais que obedeceu, fez tudo o que ele entende que a palavra pede para ele fazer, o que ele vai declarar a respeito de si mesmo? Ó, como eu sou um bom servo? Ou ele vai dizer assim, eu sou um servo inútil, eu fiz apenas aquilo que eu devia fazer? É isso que um homem regenerado vai falar a respeito de si mesmo. Não vai ficar se vendo com grandes olhos, com um olhar altivo a respeito de si mesmo, como se fosse grande coisa. Vai se esforçar para obedecer toda a palavra e depois de ter feito tudo o que conseguiu fazer, vai olhar e vai dizer, cara, eu sou um servo inútil, só fiz o que foi pedido que eu fizesse. Mas mais, o foco desse servo nem vai estar nos seus acertos, vai estar justamente assim, ó, vou lá, fez 10 coisas que a palavra pede para fazer, mas daí uma das coisas que a palavra pede para fazer, ele não conseguiu fazer, ele vai, como é que pode, não consigo fazer isso aqui ainda, tá? E ele vai ficar se lamentando, ele não vai ficar ali se congratulando pelos 10 acertos, ele vai ficar se lamentando pelo erro. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então aqui, imagina, olha só, um homem que não é regenerado. Será que ele está ali querendo fazer, né, o bem e não conseguindo? Será que é assim que um regenerado faz? Ou pelo contrário, quando ele age mal, ele está agindo mal porque ele quer agir mal? É óbvio que alguém que não nasceu de novo, quando peca, não peca no sentido de, não quero pecar, mas vai lá e peca. Não, ele peca porque ele quer pecar. E muitas vezes, o homem que não nasceu de novo, ele não apenas faz isso, como ele se agrada de quem faz. Ele se agrada de quem erra, ele se agrada de quem peca. Ele não é contente em ele próprio se agradar a si mesmo, fazer as próprias vontades pecaminosas, como ele também se agrada de ver os outros na mesma lama que ele está. E ele não tem amor pela lei de Deus, ele não consente com a lei de Deus, pelo contrário, quando ele diz assim, adultério é pecado, aí ele, para, né? O que o homem do mundo ele vai olhar e vai falar? Que alguém é que ele quer mais é pecar, é fazer, é sair com o maior número de mulheres possível que ele pode. Para ele pouco importa se é casado ou não, se ele destruir uma família ele não está nem aí, ele quer satisfazer os seus prazeres. Assim age um homem não regenerado. E aí ele vai lá e conta a vantagem dos seus pecados. Aí quando tem a lei de Deus diz não adulterarás, ele está consentindo com a lei de Deus? Não, ele não consente com a lei de Deus, ele não concorda com a lei de Deus. Por ele seria muito melhor, né, na visão dele, que nem existisse lei de Deus, que nem existisse uma palavra não adulterarás, alguém repreendendo ele por ele ter cometido adultério. Agora, alguém que consente com a lei de Deus e quando acaba cometendo algum pecado que é contrário à lei, essa pessoa que testemunho que ela dá? Eu sei que a lei de Deus é boa e eu consinto com a lei de Deus, mas acabei não cumprindo a lei. O homem regenerado vai se lastimar, ele vai lamentar porque ele não conseguiu, mas
no coração dele, ele não está tentando justificar o seu erro e querendo diminuir o padrão da lei de Deus. Não, ele está consentindo com a lei de Deus e ele está considerando que essa lei é boa. A lei mostra que ele está errado, mostra que ele está em pecado, mas ele mesmo assim está dando testemunho. Não, eu é que sou mau, a lei é boa. Aí diz assim, 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Quando Paulo fala dessa forma, tá? De maneira que agora já não sou eu que faço isso, esse eu que ele está falando aqui, ele não está, digamos assim, se eximindo do pecado. Então não é mais eu, é o pecado e tal, então eu não tenho mais culpa, né? A culpa é do pecado. Não é que ele está terceirizando a culpa, né? Não entendam dessa forma. A questão é que ele está fazendo uma divisão aqui entre as suas naturezas. Existe uma nova natureza, nova criatura sou. Eu sou um novo homem. Esse novo homem, essa nova natureza, não peca. O que peca é a velha natureza. Só que qual que é a questão? Ambas pertencem a nós. Então o pecado ele sempre está relacionado com o quê? Com a velha natureza e não com a nova. Mas ambas fazem parte de nós. Então não significa que porque é a velha natureza que peca, que eu não peco. Não, eu peco. Mas lógico que esse pecado ele é atribuído ao quê? Não à nova natureza, que não peca, mas sim à velha natureza que ainda está em mim. Porque no momento que nós formos glorificados e essa velha natureza for completamente extinta, nós vamos pecar? Vai haver possibilidade de pecarmos? Não, porque a nova natureza vai estar em sua plenitude, e essa nova natureza não peca. Sabe, em 1 João, a primeira carta de João, ela deixa isso claro, que essa nova natureza não peca. O que peca, infelizmente, é essa nova natureza que resta em nós, e por isso que precisa ser mortificada. Se essa velha natureza fosse completamente mortificada, se nós conseguíssemos, eliminar de vez, aniquilar completamente a velha natureza, nós iríamos continuar pecando? Não, a gente não iria mais pecar, mas, por isso que é uma luta que a gente vai travar até o fim da nossa vida. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos nos conformar e achar assim, então já que eu não vou conseguir finalizar essa obra, enquanto eu estiver vivo aqui, ou antes da vinda de Jesus, então não vou nem... Peraí, esse negócio de não vou nem lutar, então é uma argumentação que está mais para um coração de alguém não convertido. Essa coisa de desistir da luta, e tal, está mais para um coração que acha que se converteu, mas no final das contas não se converteu, do que de fato um regenerado. Alguém que foi regenerado, alguém que nasceu de novo, não consente com o pecado. Não vai querer baixar a guarda e se entregar ao pecado e não lutar mais. Não existe isso. Aquele que nasceu de Deus tem o pecado como seu inimigo. Tem o pecado como seu inimigo e ponto final. Aí diz assim, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Tu vê que, olha isso, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, ele está falando da sua natureza pecaminosa, que ele herdou de Adão. Nessa natureza não habita bem algum. O bem não habita. O que habita nessa velha natureza? O pecado, o mal. Porque eu sei que em mim, está na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, muitas vezes, existe uma intenção de nós fazermos algo, mas daí acontece alguma coisa e a gente vê que nós poderíamos ter nos esforçado mais e conseguido fazer sim, mas havia ali uma velha natureza nos puxando, colocando um freio naquelas intenções boas, e aí muitas vezes não conseguimos realizar o bem que nós queríamos. Por que não conseguimos? Por causa dessa velha natureza que está ali sempre querendo botar um freio
nas intenções de obediência à lei do Senhor. O que cabe a nós? Nos esforçar, e nos esforçar não simplesmente... Eu já vou chegar... Bom, a gente vai depois chegar... Eu vou adiantar já agora aqui, né? Por mais que o texto ainda não está trazendo esse aspecto, né? Mas esse esforço, lógico que nós precisamos nos esforçar, tá? Mas esse esforço, ele é baseado no auxílio e na capacitação e no poder que o Espírito Santo nos dá. E aí ele nos torna aptos de sim tirarmos esse pé no freio que a natureza carnal quer colocar, e nós podemos sim então obedecer à lei de Deus, agradar ao nosso Deus. Então eu sei que em mim, está na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E é interessante assim que eu estava essa semana, né, analisando aqui as palavras, né, no original, assim, e encontrei um negócio bem interessante aqui nesse versículo. Porque quando diz assim, na minha carne não habita bem algum, tá? E com efeito o querer está em mim. Esse querer está em mim, esse verbo está aqui, eu poderia traduzir como está presente. Ou seja, começo a procurar em mim, começo a procurar algumas coisas em mim. Aí eu vou fazer um checklist. Eu quero fazer uma lista aqui para ver se eu de fato, se eu nasci de novo. Aí eu vou, quando ver, vamos lá, querer fazer a vontade de Deus, né? O desejo de fazer a vontade de Deus. Encontrei, está aqui, marquei. Realizar o bem. Não achei. Porque esse não quero, né, não consigo realizar o bem, né, pode ser assim, não encontrei, né, esse realizar o bem, não achei. Essa palavra, né, o consigo ali, ele pode ser traduzido como, é o mesmo verbo que em outras vezes é traduzido como achar, como encontrar, né? Então, o realizar o bem, não encontrei. Porque realizar envolve, né, em plenitude. Algo que tu realiza é algo que está completo. Só que o que acontece com o bem que nós fazemos? Muitas vezes nossas melhores atitudes, elas estão ali misturadas com o pecado. Tu tenta ali, tu vai fazer, hoje eu vou jejuar. Aí, mas naquele jejum ali, tu vê que aquele jejum que seria ideal diante de Deus, e aquele jejum que de fato tu conseguiu fazer, de fato, entre aquilo que seria o ideal e aquilo que tu de fato conseguiu fazer, existe ali uma diferença. O que é essa diferença? É esse pecado misturado. Aí tu quer, eu vou evangelizar. Aí tu vai, às vezes tu até sabe, evangeliza. Mas a forma como tu pensava em fazer, a ousadia que tu queria ter, né, e tudo mais, sabe, da forma como tu pensava, no ideal que seria o evangelismo, e aquilo que tu conseguiu de fato fazer, tu vê que tem uma diferença. Aí dependendo da pessoa, né, tu podia ter falado com mais ousadia, uma outra podia ter tido, sabe, uma convicção maior ao falar, tal. Em vários aspectos, sabe, tu podia ter feito uma obra maior, tu podia ter te dedicado mais tempo, e tu fez menos do que aquilo que tu sabe que seria o ideal. E assim é em cada coisa que a gente vai fazendo. Em muitas coisas a gente quer fazer, mas realizar aquilo de maneira plena, de maneira completa, sabe? Nem aquilo que é bom, que a gente está ali tentando fazer, a gente não consegue fazer de maneira plena, de maneira perfeita. Por que isso? Por causa dessa natureza pecaminosa que ainda resta em nós. Será que um anjo de Deus faria melhor que nós as coisas que nós fazemos? Eu creio que sim. Eu creio que faria. Mas olha que tremendo que é a misericórdia e a graça de Deus, né? Ele usa esses seres aí como nós, imperfeitos, uma natureza
herdada, né, de Adão, pecaminosa. E mesmo assim, Deus vai restaurando, Deus vai trabalhando em nossas vidas, Deus vai nos aperfeiçoando e Deus vai nos usando para fazer a sua obra. Sabe, isso é algo muito tremendo, sabe como é a graça de Deus, né? Porque, versículo 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então tu vê que novamente a gente vai vendo esse princípio, sabe? O querer fazer o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O ímpio consegue dizer isso? Eu não quero fazer o mal, eu só quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o... Isso não é a fala de alguém, não é a fala de um ímpio. Isso não é a fala de alguém que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo. Pelo contrário, essa fala aqui, justamente essa disposição de querer fazer o bem e de não querer fazer o mal, é justamente a disposição que é gerada em nós pelo Espírito. Porque vamos só ir um pouquinho adiante, tá? Olha só, Romanos capítulo 8 e versículo 5. Porque os que são segundo a carne, e aqui agora aqui os que são segundo a carne, tá? É os que são, ou seja, aqueles que são completamente carnais, ou seja, que ainda estão em Adão, que não foram regenerados, tá? Então, Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E esse inclinam-se aqui, ele fala sobre pensamento, fala sobre o entendimento, sabe? Fala sobre toda a maneira de pensar, a maneira interior de agir, de se conduzir. É toda uma inclinação do seu ser. A inclinação, então, dos que são segundo a carne, é para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A lei, ela é o quê? A primeira coisa que foi dita lá em cima, porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual, então a lei é coisa do Espírito. Então se alguém se inclina para a lei, se alguém ama a lei, consente com a lei, reconhece ela como boa, como espiritual, deseja cumprir a lei. E um outro princípio, nós tínhamos lá em Provérbios, né, um dos princípios da sabedoria, né, normalmente conhecido assim, né, o temor do Senhor. Mas existem outras vezes onde em Provérbios também fala que um desses princípios também é odiar o mal. Odiar o mal, amar o bem e odiar o mal. O que é isso aqui, se não esse princípio? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Voltando um pouquinho lá em cima, olha só o versículo 15, novamente. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Ou seja, o bem, né? Mas o que aborreço, ou seja, o que eu odeio, isso eu faço. Ou seja, pecado. Então, o que isso mostra? É uma pessoa que ela está odiando o mal e amando o bem. Isso é a característica de alguém que não nasceu de novo? Não. Essa é a característica de alguém que sim, foi regenerado. Odiar o mal e amar o bem. Então, se não há no nosso coração amor por aquilo que é bom, se não há no nosso coração amor pela vontade de Deus, pela lei de Deus, isso é uma prova de que nós não fomos regenerados. Se nosso coração, pelo contrário, o amor, em vez de ser direcionado à lei de Deus, é direcionado ao pecado, porque o pecado justamente é a transgressão da lei. Se nosso amor é direcionado ao pecado, se nós não odiamos o pecado, isso é uma prova de que nós não fomos regenerados. Então essa passagem aqui, ela justamente ajuda até mesmo nós podermos nos examinar, porque muitas vezes vem dúvidas na mente do cristão, e especialmente quando um de nós cai em pecado, quando nós fazemos algo ali, chega um momento que cedemos a uma tentação. Quando alguém cede uma tentação, o que acontece? Muitas vezes vem dúvidas. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu fui regenerado?
Será que eu nasci de novo? Será que eu de fato tenho uma fé verdadeira em Jesus? Muitas vezes podem vir dúvidas. Um capítulo como esse aqui, ele pode ser um capítulo que vai ajudar a nós sondarmos o nosso coração. Porque a gente está nessa luta então contra o pecado, e a gente está ali, aí tu começa a ver, tá, eu pequei, mas eu amo esse pecado? Ou eu odeio o pecado? Eu tenho nojo do que eu fiz? Ou eu só tenho apenas prazer e a única coisa que está na minha mente é querer fazer isso de novo, e de novo, e de novo? É isso que está na minha mente, ou eu tenho ódio por esse pecado? Onde é que está o meu prazer? Olha só, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou o mal está presente comigo. Porque segundo o homem interior, olha isso, tenho prazer na lei de Deus. Então onde está o nosso prazer? Se nosso prazer está na lei de Deus, essa é uma prova que nós somos bem-aventurados. É uma prova de que nós somos justificados. Uma das bem-aventuranças, conforme nós vimos aqui no capítulo 4 de Romanos, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, 4:7, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Mas, vamos ver uma outra bem-aventurança, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E olha o que diz mais. Vou ler o salmo inteiro já. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Não são assim como? A começar já pelo prazer na lei do Senhor. O ímpio não tem prazer na lei do Senhor. O ímpio não medita na lei do Senhor de dia e de noite. Versículo 5. Continuando, versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esses justos que está falando aqui, será que eles são justos porque nunca pecam? É óbvio que Salomão disse, não há homem que nunca peque. Ele fala isso. Ele está orando ao Senhor lá na consagração do templo. Ele diz, não há homem que nunca peque. Ou seja, é um princípio que todo o povo de Deus sempre esteve ciente, que mesmo os justos acabam cometendo pecado. Mas, qual é a diferença entre o justo e o ímpio? É que o ímpio, ele ama o seu pecado, ele ama o pecado que ele comete. Ele não quer parar de pecar, a não ser se for conveniente para ele. Digamos assim, se for conveniente para ele, não, se eu matar aquele homem, as pessoas vão ver, eu vou ser preso, então não é conveniente que eu mate. Mas agora, se o cara assim, me irritou e tal, e eu posso matar e sair impune, o ímpio vai lá e mata. O adultério, se o marido dela me pegar, ele pode me matar, então eu vou me cuidar, não vou. Mas se ele pode pecar e sair impune, ele vai lá e pega. E assim vai indo. Sabe? Quando o ímpio sabe que ele vai sair impune, que não vai acontecer nenhuma consequência, que está tudo ok, ele vai lá, sonegar imposto, vai lá, não vou pagar. Mas agora, se ele sabe que se aquele imposto específico ali ele não pagar, e aí ele vai ter consequências por não pagar, ele vai lá e paga. Por que ele paga? Isso só para não sofrer a consequência. Então, o ímpio normalmente ele só não faz alguma coisa de errado quando ele sabe que vai ter uma consequência ruim para ele. Então, quando é conveniente e ele não quer ter uma consequência, e mesmo assim, às vezes com as consequências, o ímpio vai lá e peca mesmo assim, mesmo as consequências. Mas agora, para ver como é o pecado. Voltando aqui, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei
que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, eu tenho uma natureza pecaminosa e essa natureza é como se me prendesse e eu não conseguisse fazer aquilo que de fato eu quero. Nós, como povo de Deus, o que nós desejamos? Se nós pudéssemos, em todos os nossos atos, palavras, pensamentos, ações, em tudo, nós somente obedecermos a Deus e fazermos a vontade de Deus, nós gostaríamos de que isso fosse a nossa realidade? Eu creio que todo homem regenerado pensaria dessa forma. Mas nós conseguimos isso? Não, nós não conseguimos isso. E justamente esse fato de nós não conseguirmos é por quê? Porque nós vemos nos nossos membros outra lei, que batalha contra a lei do nosso entendimento e nos prende debaixo da lei do pecado, que está nos nossos membros. É por causa disso. E aí, então, nós temos essa expressão, esse lamento, versículo 24: miserável homem que eu sou. Que situação miserável a nossa. Mas aí, agora nós temos uma outra história. Jesus, ele contou uma parábola sobre dois homens que foram orar no templo. Um fariseu e outro publicano. E aí, o fariseu, ele orava, de si para si, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Deixa eu até ler essa passagem, tá? Não tinha separado ela, mas vamos lá. Lucas 18, versículo 9 em diante. Disse também, Lucas 18, 9, disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que o publicano estava aqui? Ele estava simplesmente dando uma exclamação a Deus semelhante a essa: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Olha o que Jesus diz, a conclusão aqui: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, a expressão que sai dos lábios de alguém que realmente foi ensinado por Deus, de alguém que foi ensinado pela palavra de Deus, pela lei de Deus, é justamente reconhecer o seu pecado. E é reconhecer então a sua miséria, a miséria da sua natureza, que ainda está caída, da sua natureza que herdou de Adão, que não foi ainda renovada, não foi ainda redimida, mas será. Olha aqui, já vou adiantar também, a gente vai tratar mais adiante, mas já vamos adiantando as coisas aí. Romanos 8, e versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Tu tens as primícias do Espírito? Amém? Então nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos. Olha só, também gememos, suspiramos em nós mesmos. Que suspiro? Esse aqui, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse suspiro aqui, esse gemido aqui. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Tu vê? Como esse gemido justamente é o gemido que ainda estou nesse corpo de humilhação, mas graças a Deus que eu tenho esperança de que um dia eu não vou ter mais esse corpo, mas pelo contrário, eu vou ter um corpo semelhante ao do meu Senhor. Hoje eu tenho um corpo de humilhação,
mas vai chegar o dia que eu vou ter um corpo de glória. Amém. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Por isso essa ação de graças. Por isso essa ação de graças. Essa ação de graças aqui é de alguém não regenerado? Não. É lógico que é de alguém regenerado. Nós damos graças a Deus pelo nosso Senhor. Nós, com o nosso entendimento, nós servimos a lei de Deus. Com a carne, a lei do pecado. Mas em que sentido é isso? Por quê? E esse entendimento aqui, ele está falando do entendimento renovado. Tá? Do entendimento que, ou seja, justamente como se ele descrevesse aqui com o entendimento, tá? A parte do nosso ser que foi alvo da regeneração, que recebeu a nova natureza. Tá? E aqui eu não vou tratar necessariamente de uma questão assim, porque tem pessoas que dizem que o espírito apenas foi regenerado e que já seria perfeito, que nós teríamos uma alma que estaria sendo renovada e o corpo, estaria completo só, daí na vinda do Senhor. Tem alguns que interpretam dessa forma, tá? Eu não interpreto dessa forma, por quê? Porque o pecado na Escritura ele não é atribuído somente ao corpo e nem somente à alma. O pecado ele também é atribuído ao espírito. A santificação para o crente, ela não é uma santificação apenas do corpo ou da alma, é uma santificação do espírito. Então, quando nós pecamos, todo o nosso ser peca, corpo, alma e espírito. E por isso que em todo o nosso ser nós precisamos ser santificados. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses diz, que o nosso Deus nos santifique em tudo, né? E aí diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa santificação ela é algo que deve estar atuando em todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito. Não é uma coisa que se trata apenas do corpo ou da alma. Mas o espírito já está pronto, como alguns dizem. Quando Jesus falou assim, para Pedro, vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pronto ali não é pronto no sentido de ser perfeito, de ser completo, de não ter falta alguma, mas o pronto ali é no sentido de prontidão de vontade. Ou seja, a vontade de Pedro, o desejo dele, o querer dele, era não negar, era, se fosse preciso, ir até a morte com o Senhor. Pedro era um homem regenerado? É óbvio que era. E por isso que o querer estava nele. Mas o realizar ele conseguiu? Por que ele não conseguiu? Porque a carne é fraca. Porque a carne, aqui prendeu a lei do pecado. E aí ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria. Que era, permanecer firme no Senhor ali, e se possível até morrer com Cristo. Ele acabou negando. Então, com o nosso entendimento, nós servimos a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, só que o que acontece, tá? Então, toda vez que nós falhamos, toda vez que nós pecamos, essa aqui é a realidade. Tá? A realidade de toda vez que um cristão peca, é essa aqui que está descrita em Romanos, do capítulo 14 ao 25. Só que essa é a condição que nós devemos, então, ficar conformados e achar que, então já que é assim, Não. Nós somos chamados para ter uma vida de vitória contra o pecado, sobre o pecado. Nós não somos chamados para sermos dominados pelo pecado. Justamente, o poder da graça de Cristo não é apenas que nós temos nossos pecados perdoados, mas nós somos libertos do poder do pecado. E isso tudo é pelo poder do Espírito Santo. Então, olha só aqui, agora vamos entrar aqui brevemente, tá? Porque no próximo culto eu quero abordar também com mais profundidade aqui, eu quero me deter mais, Mas só para
olha só, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa posição em Cristo. Se nós fomos regenerados, fomos justificados e estamos em Cristo, não há mais condenação alguma sobre nós. Nós fomos justificados, então não há mais condenação sobre nós. Agora, o que identifica? Nós fomos justificados, então nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. O que caracteriza um filho de Deus? Que ele anda no Espírito. Então, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito Santo é aquele que nos capacita a mortificar o pecado. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a mortificar esse corpo que tenta nos prender, a fazermos não aquilo que nós queremos, mas a fazermos a vontade do pecado, da carne. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. Então, quando nós acabamos tropeçando e pecando, foi porque nós tomamos ações em nós mesmos e baseados na nossa natureza carnal. Mas agora, toda vez que nós conseguimos triunfar sobre o pecado, de quem é a glória? A glória é da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E quanto mais nós andarmos em dependência do Espírito Santo, mais nós seremos vitoriosos contra o pecado. Mais nós vamos conseguir não ser subjugados pelo pecado, pela carne, mas pelo contrário, vamos subjugar o nosso corpo, a nossa carne. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, antes o que é dito ali, versículo 23 do 7, né? Vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, nós somos como que levados cativos pela lei do pecado, mas o Espírito Santo, ele nos faz poderosos em Deus, para destruir essas algemas, essas amarras do inferno aqui, do pecado, e nos livra dessa lei do pecado e da morte. Então, versículo 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, não basta apenas nós termos conhecimento da lei para conseguirmos obedecer à lei. Porque a lei, ela nos dá o conhecimento do pecado. E aí nós vamos cada vez mais, por meio da lei, por meio do conhecimento que a lei nos dá, nós vamos cada vez conhecendo mais o quão pecadores nós somos. Mas esse conhecimento não nos faz melhores, ela não nos ajuda a, então, corrigir os nossos erros. Não nos ajuda simplesmente então, nós agirmos de acordo com a lei. O que é que vai nos capacitar a agirmos de acordo com a lei? É justamente a atuação do Espírito Santo. Porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado ele condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o que Deus faz? Ele propôs tudo isso, essa obra de Cristo vindo e a obra do Espírito Santo vindo. Ou seja, a obra de Cristo vindo para morrer por nós, ele se fez pecado por nós, morreu por nós, foi condenado em nosso lugar, para que nós fôssemos justificados, ou seja, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e para que nós não andássemos mais, então, segundo a carne, que era a maneira como nós andávamos antes da nossa conversão, mas para que agora, uma vez regenerados, passássemos a andar em conformidade com o Espírito, andássemos no Espírito. Então, existe essa batalha, essa luta na vida do cristão. Isso não apenas está descrito aqui em Romanos 7, lá em Gálatas também, né? Eu só digo, porém, Gálatas 5, 16 e 17, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí depois dá uma lista ali, das obras da carne,
do fruto do Espírito, e depois dessa lista de obras da carne e de fruto do Espírito, nós temos assim, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Ou seja, isso aqui tudo, esse chamado à santificação, é o chamado a todos aqueles que foram justificados. Tu foi justificado e a tua posição agora é qual? É a de morto, sepultado e ressuscitado em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. E mais, Efésios ainda diz que nós estamos ainda assentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. Mas agora, isso não pode apenas ficar numa posição espiritual. Isso precisa se tornar algo, prático no nosso dia a dia. Essa posição, ela deve nos influenciar, deve moldar a nossa maneira de viver e de agir, de pensar, tudo. Deve moldar todo o nosso ser. Nós não podemos mais agir com base na posição que nós estávamos antes da conversão. Agir com base na carne, mas nós precisamos andar, nos portar agora com base naquele em quem nós estamos, em Cristo. Então esse é o nosso chamado, um chamado à santificação, um chamado a fazer morrer a natureza pecaminosa e a estarmos cada vez mais vivificados pelo poder do Espírito Santo diante de Deus. Amém, meus irmãos? Então, por hoje